Grupo 3. Boa noite, pessoal. Nós ficamos com 3 obras, né? E eu vou começar dissertando acerca da obra Cavaleiro das Trevas, pegando um gancho aí com o nosso amigo Gabriel, né? Acabou dando a deixa para nós. E eu vou trazer um contraponto sobre justamente a moralidade do Batman, aí que o professor até falou, né? E eu acho que eu posso pegar um gancho nisso também. Que o que é o Batman, né? O Batman surgiu como um herói para alguns e um demônio para outros, né? E isso faz parte do trecho que foi passado para a gente, que o nosso grupo leu. E ele é um demônio para quem, né? Ele pode ser um demônio para vários empresários que se enriquecem da miséria de Gotham City. Ele pode ser um demônio para os falsos moralistas, para a imprensa conservadora, para a troca de favores, para regalias, para a própria igreja, né, que perdeu fiéis, perdeu poder econômico frente à não resolução de problemas naquela cidade tão caótica, né, corrupta e criminosa. E aí eu trago um contraponto acerca do Batman, que ele é, assim, na minha opinião, né, vocês podem discordar, mas eu acho que ele segue um teor muito legalista, né? Ele acredita muito nas leis e nas normas que são dispostas ali em Gotham City. Mas às vezes ele esquece que as leis são feitas por homens, né? São feitas podem até ser feitas por criminosos, podem ser feitas por pessoas não morais, amorais, né? E e ele acaba seguindo esse viés muito legalista e acaba se frustrando, né, no quadrinho que nós lemos e dissertamos. E essa frustração mostra um lado um pouco mais anarquista do Batman, né? E em um certo quadrinho, ele fala para a sociedade em geral que eles podem escolher entre se matar ou ajudar a combater as chamas. Isso aí mostra um contraponto bem anarquista, né, de como estava situada a cidade de Gotham City frente a todos aqueles problemas sociais ali vigentes. E no último quadrinho me chamou muita atenção, na última página do quadrinho, que a repórter mostra uma preocupação muito grande com o frio que está chegando na cidade de Gotham City. E ela se preocupa com o que ela vai vestir no frio, né? O que ela vai vestir, o que ela vai comprar. E enquanto ela está tendo essa preocupação, do outro lado do mundo está tendo fome, revoluções, guerras civis, e isso mostra a realidade desconexa da repórter e da própria sociedade, né? Por que não a gente? A gente também vive numa realidade às vezes desconexa e que boa parte de outros cantos, vários Brasis não são mostrados para a gente acaba limitando o nosso conteúdo crítico pelo que a gente não vê, né? E isso mostra um pouco da dissociação da realidade que a gente vive no mundo capitalista e nas próprias redes sociais, né? Que é mostrado que é legal, é mostrado que é descolado, mas espana-se para baixo da cama o que é feio, o que é horripilante, o que a gente não quer mostrar. E isso é a realidade que a gente vive até hoje em dia, e politicamente, economicamente, socialmente. E aí eu trago esse contraponto e deixo aberta a pergunta, se alguém quiser, e depois passo para o próximo integrante do grupo. Bom, eu vou pegar o gancho do... Opa, tá tendo um bom retorno? Vou pegar o gancho aqui do Francisco, que ele falou que ele demonstrou, tipo, a interpretação que a gente faz. Na última página do quadrinho, ela mostra bem, esse quadrinho mostra bem que essa repórter, ela tenta, de alguma forma, transferir a atenção dos espectadores que vivem um mundo caótico, onde existe um Estado de direito, mas não existe um Estado de fato. Daí origina a anarquia. Tenta transferir essa atenção dos problemas reais, para o que vai ser vestido no inverno, o que vai acontecer, o que vai acontecer na novela seguinte, esse tipo de coisa. E daí a gente faz uma conexão com a obra Alagados, a obra musical Alagados dos Paralamas do Sucesso, uma banda de rock do Brasil, onde ele demonstra bem isso. As mídias, principalmente as mídias televisivas, no Brasil, elas se preocupam muito em transpassar a imagem dos centros urbanos
e ignoram as localidades marginais, os subúrbios, os cortejos, as regiões mais periféricas da cidade. E ali ele fala da realidade do Rio. Na canção é mostrada a realidade do Rio de Janeiro. E daí daí surge essa conexão que é bem válida. Na verdade, se eu não me engano, o Herbert Viana, que é o vocalista da banda Paralelo do Sucesso, ele usa o termo que a cidade, deixa eu pegar aqui, a cidade recebe de braços abertos. Só que, na verdade, assim, de braços abertos entre aspas. Porque nós vemos os benefícios do capitalismo nos centros urbanos, mas e as realidades marginais? O povo, o pobre, sofrido, trabalhador, o jovem que estuda, que mora na favela. E daí eu faço um outro ponto. Na obra, no HQ, O Cavaleiro das Trevas, a gente vê que a ausência do Estado ela é bem semiótica. O que eu quero dizer? Com a ineficiência do Estado, com o desaparecimento, a defecção do Estado, surgem poderios sociais, poderios que surgem da sociedade. É aquilo que o Hobbes falava, o lobo é o homem, o homem é o lobo do homem. A ausência do Estado que homogeneiza a sociedade, vai surgindo vários pesos, várias concentrações de poderes, várias miríades de poder. E daí surgem os totalitarismos, as anarquias, o estado de selvageria. Apenas com o Estado a gente consegue, o Estado ele tem o monopólio da força, da coerção, ele consegue homogeneizar, apaziguar a sociedade. Na obra Cavaleiro das Trevas a gente vê que é justamente o contrário, a sociedade se acomodou no super-herói, no Batman, e quando ele se aposenta, né, no final do HQ a gente vê ele velho, surge todo o caos, surge destruição, surge a insurreição e todo esse motim. Aí, meu ponto é esse, quem quiser complementar. A gente vê bastante isso também no turismo, né? Às vezes alguns países mostram só o que é bonito, né? E não mostram a realidade do verdadeiro país, né? Pode citar Peru, a própria Equador, né? Alguns países sul-americanos que têm bem essa realidade turística que eles escondem o que eles não querem mostrar e só mostram o que eles querem, né? Exatamente. A mídia abre os olhos para um determinado setor e ignora o resto do povo, né? A turba. Próximo. Só para complementar o que o Matheus estava falando, ele falava aqui da cidade, né? Que estava com os braços abertos, no caso seria se tratando do Rio de Janeiro, mas com punhos fechados, que seria aquela situação de favelas onde reinava violência, impera ali uma milícia que cuida daquela situação, porque o Estado não tenha uma capacidade, por assim dizer, de fazer com que a violência seja controlada e a segurança passe a ser o ponto principal daquela região. Agora, voltando ali um pouquinho para os HQs, a gente pode fazer muito bem uma relação com aquela música O Lobo, porque quando a gente pega o HQ, eles mostram vários acontecimentos onde reinava um caos, né? Onde reinava a lei da entropia, tudo tende ao caos, acontecia naquela sociedade. Muita violência, pessoas que não tinham uma formação psicológica boa e que sempre tendiam a uma posição mais selvagem, né? Da selvageria. E aí entra aquela música de que o homem é o lobo do próprio homem, onde faz referências às teorias contratualistas, onde dizia ali que no começo as pessoas eram tratadas como iguais, houve um tempo que os homens eram iguais, mas veio a fome, no caso, se tratando da necessidade de sobrevivência, né, do instinto de sobrevivência, e aí aconteceu a guerra e começou a alimentar as pessoas, a alimentar aquele sentimento de pertença. Então, o homem, ele aprendeu a guerra, aprendeu a violência, a predação, e por toda a história ele vem conduzindo essas atrocidades, seja por interesses econômicos, políticos, ou por instinto de sobrevivência. Então,
pelas teorias contratualistas, o Estado surgiria para apaziguar essa situação, para que acontecesse uma situação de paz. Mas o que a gente vê é uma realidade totalmente diferente. Às vezes o Estado ele não tem a capacidade, não tem um poder o suficiente para fazer com que reine a paz. E é realmente o que é retratado lá naquele HQ. O Estado não tinha a capacidade de cuidar daquela população. E isso levou a população a cada vez mais a ter uma onda de violência cada vez mais crescente e que, na verdade, não era controlável. Então, era esse o meu ponto que eu queria trazer. Em síntese, todas as obras elas levam a um estado natural do homem de selvageria. E a gente observa que a falta do Estado, ou a ausência, ou o fato dele não conseguir suprir a necessidade leva ao caos. Em todas as obras que a gente observou, foi o ponto central que a gente conseguiu estabelecer. E levando em conta também que o próprio homem que começa aquela situação, né, de violência e de coisas ruins, e é aquilo que meio que a sociedade fica numa situação ruim, justamente porque começaram daquele jeito, porque não tem uma ordem entre si. As pessoas, sei lá, ficam meio assustadas, como no HQ, que a moça tá com uma bomba dentro da bolsa. Seria normal ela andar com essa bomba dentro da bolsa? O que está acontecendo nessa sociedade? O que seria, assim, para resolver? Trazendo um paralelo para a realidade hoje em dia, né? Aí busca até a questão do armamentismo, né? A população começa a acreditar suas crenças em ideias que antes eles não apoiavam antes, né? Como armamentismo, né? Que está tão crescente hoje em dia em várias massas e etc. Em síntese, situações extremas levariam a medidas extremas, né? No caso, assim, seguindo a linha de raciocínio. A própria descrença no Estado, né? Como em si, a gente pode citar até o próprio Estado do Rio de Janeiro, né? Que a descrença nas instituições governamentais, estatais, assim, se a gente for traçar um paralelo, os homicídios do Rio de Janeiro são maiores do que 10 anos de guerra civil na Síria, né? Então a gente vê aí o estado de violência muito grande a partir de um caos praticamente, né? Na descrença no Estado mesmo. Eu acho que o Rio de Janeiro é o exemplo assim mais claro e evidente de que a ausência de Estado resulta na emergência de outros poderes, por exemplo, nas favelas. Quando um jovem de 18 anos vê um traficante oferecendo comida, arma, influência, ele não vai recusar. Dinheiro. O senhor, eu não consegui ouvir o senhor tá mudo, mas acho que o senhor falou isso. Foi. Eu falei aqui, mas não era nem queria abrir para não interromper, mas é dinheiro mesmo. Sim, então o fato do Estado não conseguir controlar essas áreas resulta nisso, resulta na emergência de poderes, com esses poderes de traficantes, né? Que vão querendo ou não, vão controlando áreas que são maiores que essa cidade que eu moro. Eu moro em Primavera o próprio prestígio social que é gerado, né, ao adentrar essas organizações criminosas, né? E aí a gente vê uma situação bem complicada no Rio de Janeiro, que mais de 60% dessas áreas do tráfico não são do tráfico, né? São de milícias, né? Então a gente vê aí uma situação bem complicada lá. Isso. E aí, traçando nesse sentido mesmo, né? Tipo assim, só para complementar, quando o Estado, né, apesar de ele ser retratado na obra de Hobbes como o Leviatã, né, monstro de tentáculos, mas ele é um monstro necessário, né, porque ele está ali cuidando do interesse público, né, não, e quando surgem essas forças, né, paraestatais, elas vão vir para o próprio interesse de quem comanda aquilo ali.
é totalmente alheio ao interesse público, né, ao interesse da coletividade no geral, e que vai acabar gerando mais opressão ainda, né, mais desordem social e essa questão, né, ela é tão emergente lá no Rio de Janeiro, né, mas em todas eu acredito que em todas as capitais do Brasil hoje, esses facções criminosas aqui em Cuiabá mesmo, o que você ouve falar aqui é que o Comando Vermelho e o PCC é que comandam as cadeias, por exemplo. A Rainara havia avisado que ela está sem áudio, né, no computador dela. Ela também fez as suas manifestações aqui. Mais alguém do grupo quer falar mais alguma coisa, complementar? Eu queria só complementar que eu vi a Amanda falando no grupo anterior sobre acúmulo de capital. Eu acho que essa eminência desses centros urbanos em detrimento de territórios marginais é exemplo disso. Então, tipo assim, o capitalismo, apesar de ter sido o sistema socioeconômico que prosperou, que, tipo assim, venceu, ele não contempla todas as áreas. Esse é um ponto que eu quis ressaltar, sabe? Não é só o acúmulo de capital, né? Porque você pega ali o exemplo da gentrificação, né? O que é a gentrificação? É praticamente expulsar o pobre desses centros urbanos, né? Eles começam a construir shoppings, condomínios e tudo da maior padrão, né? Padrão classe A, classe S, né? Como eu posso dizer assim. E aí vai afastando o pobre desses centros urbanos, do emprego, né? E aí acaba que o pobre tem que pegar 2 horas de ônibus para chegar no emprego, 2 horas para voltar tarde, né? E aí como é que ele vai ter acesso à educação? Como é que ele vai fazer uma faculdade, né? E aí a gente cria esses problemas sociais recorrentes com o capital, né? Não só o capital, mas vários outros fatores, né? Sim. Eu acho que vocês foram muito bons nessa colocação. Eu gostei muito do que vocês pontuaram. Foram bem completos. Eu acho que a gente pode ver. E tem um trecho que não está no trecho que eu coloquei para vocês da HQ, mas é bem impactante. Inclusive, o Thiago Leifert citou no Big Brother. Sim, eu assisti esse Big Brother, tá? Só esse também. O mundo só faz sentido quando você o força a fazer. Frase que o Batman fala pro Superman enquanto desce o cacete no Superman. Ele mói o Superman na porrada. Mas no final do Cavaleiros das Trevas 1, que eu sugiro vocês, se tiverem um tempinho, um espacinho, leiam. Vai ficar o drive aberto, eu não vou tirar do drive, não. Então, vocês podem, se tiver um tempo, podem acessar à vontade. E é importante a gente deixar claro, né, como é que existe essa marginalização, existe uma mídia que trabalha em função de você escolher situações, preferir situações nas quais você vai trabalhar, e aí vem junto, a gente consegue fazer esses links. Eu acho que não tem nem muito mais o que falar, vocês falaram tudo, foram muito bons. Alguém de fora quer falar alguma coisa? Fora do grupo? Não? Pessoal, Já fiz a participação já uma parabéns. vez. Parabéns. Muito bom mesmo.